partidos mudam estratégias em caso de candidatura do ex-presidente Lula. Acompanhe a reportagem da Caterina Achuti. A possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputar as eleições de 2022 já movimenta os bastidores dos partidos. Siglas aliadas e de oposição ao petista traçam estratégias para futuras alianças, mesmo sabendo que a situação jurídica do petista ainda pode mudar. O deputado federal Carlos Zaratini, do PT, acredita que o aval do Supremo à candidatura de Lula muda o equilíbrio de forças na política. Ela coloca no campo um peso pesado, né? Alguém que tem um reconhecimento popular enorme, né? E que entra em campo já praticamente indo para o primeiro lugar ou segundo lugar. Tem pesquisa que já dá o Lula em primeiro lugar. Então, isso cria uma nova situação política no país, né? Fortalece muito a oposição e também, ao mesmo tempo, permite que a oposição se unifique mais rapidamente. Aliado histórico do petista, o PSB quer esperar a definição da situação pelo STF antes de tomar qualquer decisão. O deputado federal Bibo Nunes, do PSL, reconhece a força do petista em parte do eleitorado, mas aposta na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que seja bem difícil impedir o Lula de ser candidato. Eu não tenho nada contra, não tenho problema algum quanto ao Lula ser candidato. Para mim é muito bom. Vamos mostrar quem é quem. Vamos para o voto. Mas só que eu quero tudo dentro da lei. E o que aconteceu foi algo que deixa a credibilidade do STF mais maculada ainda. A oposição ao PT e a Bolsonaro também se movimenta. O PSDB decidiu antecipar para outubro as prévias que vão definir o candidato à presidência em 2022. João Dória, governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, são os dois nomes tucanos colocados hoje na disputa. Aliado e secretário de governo de Dória, o presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, defende que essa é uma oportunidade para candidaturas de centro. Que essa polarização só é benéfica para os dois campos. Portanto, nós vamos seguir construindo o centro democrático, um centro de equilíbrio, que dialoga com a sociedade, que trabalha por um Brasil desenvolvido. Para o cientista político Valdir Pucci, a simples chance de Lula concorrer reacende o clima de polarização visto em 2018. Eu teria uma fragmentação do centro político e uma dificuldade nos números e nas ações de hoje do centro se organizar politicamente para as eleições de 2018. Porque ele precisa apresentar um nome que possa rivalizar com essas duas polaridades que acabam, de uma certa maneira, dividindo o eleitorado brasileiro. A Procuradoria-Geral da República ainda prepara um recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Não há data para o julgamento. Mas dá tempo de condenar o Lula de novo. E dessa vez do jeito certo, fazendo as coisas da forma certa, sem conluio entre procurador e juiz, sem conversa paralela por Telegram. Né? Dá tempo de condenar o Lula. E se não der tempo de torná-lo inelegível, porque a necessidade de uma condenação colegiada, em segunda instância pelo menos, dá tempo do povo brasileiro condená-lo de vez nas urnas. E, se vocês querem saber o meu prognóstico, caso isso aconteça, vai condená-lo sim. Veja o desempenho do PT nas capitais nas últimas eleições. Pela primeira vez desde a redemocratização, o PT ficou de fora das prefeituras das capitais no Brasil. O desempenho do PT tem sido cada vez pior, elegendo cada vez menos parlamentares. O brasileiro já está farto do Lula e vai demonstrar isso nas urnas se tiver a oportunidade, como tem demonstrado. Veja o desempenho da ex-presidente Dilma Rousseff quando ela disputou ao Senado e perdeu. O PT só tem colecionado fracasso. Existe esse mito, é um mito de que o Lula é um grande candidato e vai arrebentar. Está na hora do brasileiro destruir esse mito aonde ele tem que ser destruído, nas urnas. O Supremo Tribunal Federal fechou as torneiras dos partidos políticos que tinham dinheiro fácil ali nas grandes empresas, construtoras e empresas interessadas
dos cofres públicos. Não era doação de campanha, mas investimento. Em outros tempos, os partidos já estariam com jatinhos correndo o país com candidatos a todo vapor. Hoje é diferente. A eleição ficou no mesmo lugar, o que encurtou foi o prazo de fazer campanha política. Hoje só existe um candidato, o presidente Jair Bolsonaro. Esse sim é candidato, confirmado, não se sabe ainda em que partido. Ele tinha decidido pelo Patriota, depois foi para o Partido das Mulheres e agora já flerta com a possibilidade de volta ao PSL. A negociação com o PSL continua forte, mas o certo é que Jair Bolsonaro é o candidato. Lula chamou o Haddad e falou: precisamos colocar o time em campo, e lançou o Haddad como candidato. Veio o Supremo, atravessou o samba e levou a possibilidade da candidatura Lula, que deu uma bagunçada. Mas daí sai um candidato. Também deve sair um candidato do PSDB. E o PSB chamou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e disse: nós temos que lançar um candidato. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, pode ser um candidato à presidência da República pelo PSB. Então, veja como a situação está confusa. Daí a impossibilidade de dizer agora quem serão os candidatos em 2022. Vou resumir: quem vai disputar o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro.